Calé, Bobô. Boa tarde a todos. Assim, aqui meio desarticuladamente pensando, né? Pensando não na controvérsia, mas nos opostos. Né? Hoje, dia da ressurreição de Jesus, muitos afro-católicos comemoram, que eu não vi e não conheço gente mais católica que os Ibaorixá. Eles são muito catequizados, isso está na nossa essência, né? Fala de Nanâmburuca, ai, Santana! Ai, fala de Bar, ai, Santo Antônio, se é lá em Salvador, Ogum. Mas a controvérsia é os opostos. Qual é o orixá que rege os opostos? Então vamos falar da seguinte maneira. Né? Proibição é o ó. Acender fogo, Eleinon, fósforo, na frente de uma pessoa que está de preceito, porque vai refletir a sombra, o gigi, o fantasma, a sombra. O gigi, a palavra significa sombra, também o fantasma, mas também no gigi, na sombra, Ibá, Nilé, Orixá. Na sombra também vive o orixá. Então, esse ó, ele tem a ver com não refletir luz ou calor na frente do iniciado, porque a sombra vai se formar e ali pode ser visto o mistério. Né? Então, é a explicação de um ó. Mas o que é em si o Ojiji? O Ojiji é a lembrança do Araiê Laiê, que está vivo sobre a Terra. Quem conserva essa vida? Logicamente, quem nos deu o Iuá e o Emi, Olodumare. Mas a sombra, o oposto, o Otá, o oponente, o inimigo, não é o nosso inimigo. A sombra, como se parle em francês, le petit morte, a pequena morte. A pequena morte é quando não produzimos sombra e entramos no mundo onírico dos sonhos, que pertencem à grande Yabaleuá. Yaleuá, a mãe que contém a beleza. A beleza da esperança, a beleza dos sonhos. Muitas vezes sonhos proféticos, outras vezes sonhos de recorrência do nosso dia a dia. Euá é a dona dos sonhos. Quando olhamos para as nuvens e imaginamos coisas e vemos coisas nessa análogo psicológico de o homem precisa ter formas porque trouxe isso da idade primitiva, aonde ele precisava identificar coisas nos arbustos ou na savana ou nas árvores para se proteger. Eu a deusa da preservação que enfrentou Iku, a morte, deusa dos opostos, deusa de Laie, Leuá Laie, Bom Laie, que nos foi dada a beleza do viver. Iku nos dá, Ileuaiku, a beleza da morte, a beleza de partir e voltar para a casa de nosso pai Olorum, nossa verdadeira morada, onde já expliquei no vídeo sobre a Tunaie, sobre a reencarnação, Tumbi, renascer e voltar para casa, né? Voltar para o Orum. Os opostos são sempre muito fortes na nossa vida. Né? O Gigi e Molé, a escuridão, a sombra e a luz. Laie, a Tiku, a vida e a morte. O estar desperto, a Jiki, e o Sum, o dormir. Então, nesses opostos, Yeuá, a deusa que contém a beleza do sono, a beleza do não fazer sombra, de estar fora.
Vou voltar a falar como se le parle en français, le petit morte, a pequena morte. Nós temos uma necessidade de termos essa parada através do sono, aonde entramos nos universos paralelos, muitas vezes só replicamos o nosso dia a dia, às vezes sonhos proféticos, sonhos de mistério. A deusa do mistério, do sono, é Euá. A deusa da sombra é Euá. Então eu vou contar um pequeno tom, porque Euá é a senhora das sombras. A Onigi, né? O Eleigi, aquela que contém a sombra. Senhora que é dona de todas as sombras. Oxumari, Dan, Orixá-mi, ele é da Mi, meu orixá, dono da minha cabeça. Ele é um deus de uma matéria diferente. Vê-se pelo próprio arco-íris, que é a sua manifestação mais intensificada, que são refrações da luz, são impalpáveis. Pode ser visto e não tocado. Então ele nutriu uma grande Nifé, Monifé, Ifé, Ni Euá, o Afé dedicado a Euá, Fum Euá, e ao tentarem tocarem-se, as matérias se fundiram, se transfundiram, porque cada um era feito de uma matéria. Euá, a deusa do amor incondicional, sentiu-se na obrigação de ajudar a salvar ele desta tristeza e solidão. O que Euá fez? Tirou sua sombra e com palha da costa, mariuô e có, costurou a sombra dela no rabo da serpente, que quando vai para o Orum, se transformando em arco-íris, tem uma parte branca. Por isso diz que Euá é a cobra que não dorme, porque ela não tem sombra. Só não produz sombra aquele que dorme, que é o som, dormir. Então Euá, a cobra que não dorme, que vive na fonte, fonte morada de Dan, a cobra que não dorme porque não tem mais sombra, porque doou sua sombra para o seu irmão Dan, e ele nunca mais esteve sozinho. Ele tem a permanente companhia do afeto e do Nifé, o Monifé, do meu amor, do seu amor, o Nifé Ré, Nifé Auá, que Euá nos doa, tão desprendida que tira uma parte sua e doa àquele que necessita, sacrificando o seu dormir, né? Um orixá, ser imortal e infinito, que não pode morrer e ainda estará aqui na Terra enquanto nós humanos fizermos sombras, porque essa foi a regra no Onibodê, no portão do Orum, quando vieram pelo Egiopê, que os orixás que para cá viessem, aqui ficariam até que o último Araiê desprendesse seu Emi, seu partícula divina que o liga ao Olorum, e eles partirão junto. Eles não podem voltar Nileorum, Nileolorum, Oca Orum, o primeiro Orum criado, Shedá Olorum, Olorum Shedá Orum, Opui, Ni, Pui, Messã. Olorum fez 9 Orums, e um Orum, Orum, Nilé, Olorum, Ati, Oixá, Bobô. Um Orum, onde vive Olorum e todos os orixás, Orixá, Bobô, e todos os orixás, Nilé, Mbé, Nilé, lá é a morada deles.
Então, enquanto um ser humano tiver emi, respiração, ati, ogigi e sombra, os orixás aqui estarão para que depois levem esta última partícula, aonde Olorum destinará cada um a seu Orum. Tem uma expressão que eu acho muito legal no batuque, que às vezes é mal interpretada. Tem um rito, que é a apresentação do que está completo, pronto, no orixá, que ganhou os seus decás, seus ojoiês, seus oiês, sua cuia, seu búzio, seu obé, sua faca, né? Oiê, ojoiê, cargo, decá, cargo, que se torna o ebome, ou Ialorixá, se for esse o caminho dele, ou Babalorixá, se esse for o caminho dele, e é feito uma sagração aonde a Aion Yanganilu, que é um dos deuses importantes, o tambor, chama a presença no Aie, desperta a presença no Elegum, cavalo de santo, aquele que será montado pelo orixá, num rito chamado a balança de Xangô. Né? Mas não é esse Aô que eu quero falar sobre a palavra que é dita e às vezes mal interpretada, que é Kassum. Kassum, sum, dormir. Kassum, um bom dormir. Mas não dormir no sentido de adormecer, como nós, no momento em que o Eregum é tomado pela força do orixá Ori, ou Eledá, dele, ele não está mais no mundo dos humanos. Ele está no mundo dos sonos, no mundo do sonho. Ele está ausente. No petit morte, como se fala em francês, na pequena morte, aquele momento que o orixá ocupou-lhe o corpo, ele não está mais ali, ele está dormindo. Por isso, inclusive no batuque, as pessoas que rodam de santo, pela proibição do Igui Locô, lá de Elmina, que tinham que perder a memória, que perdiam a memória de saber da sua ocupação, tá? Isso as pessoas hoje em dia dizem, isso é loucura. Tem um fundamento, sim, gente, tem um fundamento. E tem um motivo, porque não saber que rodava de santo era muito importante para que nunca se traísse perante aos escravagistas. Né? Então, no Kassum, o bom dormir, quando a pessoa está virada, tomada, possuída pelo orixá, e está dormindo, está no mundo do sono, Kassum, sono, um bom dormir, e o orixá não produz o Gigi, porque o orixá é Imolé, ele é luz. Né? Quem produz o Gigi, sombra, são os araiês, aqueles que vivem sobre a terra. Euá, protetora do mundo dos sonos, dos sonhos, e também do Kassum. Tem um Iton que diz que Xangô desejava muito a beleza de Euá e a perseguiu profundamente, e ela foi levando ele pro Agbaibô, para a floresta, e tomou-se de uma neblina. Euá também é dona da neblina, dona das sombras e da neblina. E quando Xangô se percebeu, ele estava no meio do cemitério, né? Elaiku, casa da morte, lá estava Xangô, apavorado. Que então, até então, Xangô temia a morte. Não tinha passado pelo evento do Alapini, aonde tornou-se Alaegungun, né? Babá Egungun. Xangô é possuidor do culto do Egum no Oió, por causa do Alapini e dos seus filhos. E então Euá fez um trato com Xangô, que não atemorizaria mais ele com a morte,
desde que ele parasse de persegui-la. E ele, nesse trato, também, com contrapartida, pediu que todos aqueles que fossem ser apresentados no Iba-Orixá, que eu a protegesse este sono, para que ninguém pudesse manipular o espírito, o Iuá e o Emi daquela criatura quando ela estivesse tomada pelos orixás. Então, assim, o fundamento do Kassum, do bom dormir, né, vem do fundamento de Xangô, protegida por Euá, e o sono ruim. O que é o sono ruim? Sun Iku, o sono que leva à morte. Sun Lori Eku, Olori Iku, o sono que leva à morte. Mas não é tão ruim assim, porque nos leva de volta para a nossa casa, a casa do Pai, aonde não existirá mais dor, tristeza, fome, doença, solidão, necessidades orgânicas, nada. E assim a pessoa, o seu espírito estará livre, vivendo no Orum compatível. Então, fazendo uma rememoração. E Euá, a deusa que contém beleza, que enfrentou Iku a morte para salvar Orunmilá e instituir o jogo do búzio, aonde nós humanos podemos ter uma prévia dos fatos que virão no nosso destino. Xangô, tentando seduzir Euá, acabou fazendo um trato aonde ela não o perturbaria com as sombras da morte, e Xangô deu a ela, então, a propriedade do Kassum, aonde ela é a guardiã das pessoas que vão para o dormir no Axé Orixá, na apresentação, no dia da entrega dos seus joiês, ou joiês, decás, suas cuias, dos seus búzios, das suas facas, e apresentados pela sociedade. Todo aquele que será apresentado por aquele grupo de pessoas que já são feitas. Então, para entrar na balança, você tem que estar sendo feito no Iba-Orixá, ganhando o seu Odumete, o seu 7, aqui no Batuque do Rio Grande do Sul, gente. Antes que alguém do Candomblé comece a dizer que isso aí é tudo loucura. Não, para nós não é. Para nós é a realidade, é fundamento. E tem a ver com esses orixás. Né? Então, aquele que é apresentado por outros que já ganharam seus decás, que garantem que ele, sim, estava bem feito. E essas pessoas normalmente têm que acompanhar os orôs, acompanhar todos os fundamentos e preceitos para poder garantir perante a população, perante os bobôs, perante todos aqueles que não participaram do Kassum, que aquela criatura estava, sim, compativelmente feita para ali poder ser apresentada. Então, às vezes as pessoas não entendem que certos ritos têm uma fundamentação bem maior e uma explicação bem mais profunda. Então, assim, vivamos muito bem, Kassum Ni, Mi, que eu tenho um bom sono sempre, você também, e que possamos, nosso Le Petit Morte, na nossa pequena morte, do mundo dos sonhos, estar protegidos pela grande Yabaewa, que além de ter grande afeto, amor pela humanidade, protege a escuridão para que não invada a luz. Ela segura ao Gigi a sombra a qual a ela pertence, permitindo que o Irumolé, bom, Imolé, Uá, para que o Imolé, o Orixá, o Eborá, o Imolé, nos derrame, bom, nos cerque, nos derrame, Imolé, luz, Ni, Alaem, Araye, na vida de todos os humanos, dedicados ou não ao culto ao Orixá. Então, essa
controvérsia que hoje eu estou falando, é tudo baseado no renascer. O renascer, para aqueles afrocatólicos que louvam hoje a quaresma, o renascer, né, a aleluia, tem aquele evento sociocultural de uma época onde as pessoas não podiam dedicar-se ao orixá, e então criou-se o Lorogum, que também equivale ao Lorogum da África, das guerra com a Tori Ejibo Nishegun Ni Osujan, que na guerra de Ejibo, Osujan venceu combatendo com varas. Né? Então, tudo faz parte do todo. E hoje, que somos livres para falar aberta e livremente, eu desejo a todos os africanos nascidos de todas as cores, em todas as partes do mundo, um bom Equolorogum e uma boa aleluia, para que a gente possa ter um bom dormir e renascer no outro dia, revitalizado para ser feliz nessa terra. Fazendo um pequeno canto de louvação. Au, au, choro, ileuau. Au, au, choro, ileuá. Esse caloque, oiê. Esse caloque, kawama, choro. Au, au, choro, ileuau. Que nós, que somos do culto do orixá, ninguém pode nos impedir de cultuar nossa fé. E hoje, reunidos, cultuamos nossa fé, louvamos aos nossos orixás para que a gente possa ter coragem, vontade, garra e o bom axé e transferir esse axé para a humanidade. Religião boa que faz o ser humano ser bom. Orinissomi, Exunissomi, Orixami Nissomi. Que o meu Ori me faça ser uma pessoa melhor, que Exu me faça ser uma pessoa melhor, que meu orixá me faça ser uma pessoa melhor. E que todos nós possamos respeitar uns aos outros. Hoje é um dia que se comemora o ressurgimento, que ressurge em nós bons sentimentos. Axé orixá, axé para todos.